Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Saiba que esse é o nome dele. O nome do Espírito Santo é Espírito Santo. E quando você começa a repetir o nome dele, falar o nome dele, ele gera uma atmosfera em qualquer ambiente. Eu já fiz isso dentro de avião, em qualquer lugar, então eu tive que me limitar a jogar uma jaqueta no rosto, porque eu já estava tomado de lágrimas, estava tomado do Espírito Santo. Eu começo lhe fazendo uma pergunta, pode abaixar sua mão. Quem aqui, nessa noite, não ora em línguas? Levanta as duas mãos que eu quero ver você. Bem alto, levanta as mãos. Levanta bem alta a mão, quero ver. Muita gente. Abaixa a mão. Quem ora em línguas? Levanta as duas mãos bem alto. Vamos dizer aí que é 50%, meio a meio. Deixe-me te dizer por que eu perguntei sobre o falar em línguas. Porque a minha primeira mensagem aqui nesses 2 dias é sobre o batismo com o Espírito Santo. E deixe-me te explicar como que isso funciona. Porque hoje nós temos tanta gente na igreja que não é batizada com o Espírito Santo, apesar de serem crentes. E que provavelmente alguns desses que levantaram as mãos têm mais de 10 anos de igreja. Outros mais de 5 anos, mais de 3, e ainda não foram batizados com o Espírito Santo. Então, alguns também estão aqui olhando para mim e dizendo, não, eu sou batizado com o Espírito Santo. É que você perguntou que ora em língua, então eu só não oro em língua. Hoje existe um fenômeno estrutural teológico no Brasil que ensina umas besteiras sobre essa questão. Primeiro ponto, se você realmente deseja ser batizado com o Espírito Santo, você precisa vencer 2 sofismas. O que é sofisma? É uma ideia que se coloca na cabeça e ninguém tira. Primeiro sofisma, que estão ensinando por aí. Você não necessariamente precisa falar em línguas. Porque língua estranha é um dom. E nem todo mundo tem esse dom. Presta atenção, estou falando como sofisma. Entre aspas, o que acontece é que há teólogos de confissão tradicional que eles não conseguiram matar o dom de língua ou o batismo com o Espírito Santo na história, então agora eles vieram com outra roupa. Qual é a roupa? Primeira roupa, oração em línguas não é evidência de batismo com o Espírito Santo. E aí você ouve um negócio desse, vindo de um teólogo de certa credibilidade, você diz o seguinte, não é todo mundo que vai falar em língua, é todo mundo que é batizado com o Espírito Santo que vai falar em línguas. Segundo sofisma perigoso acerca do batismo com o Espírito Santo, presta atenção, o batismo com o Espírito Santo é um efeito automático à conversão. Então, quem tem Jesus já tem automaticamente o Espírito Santo. Você já ouviu isso? Sabe qual é o problema dessa linha de entendimento? É que quem ouviu isso e recebeu isso, deixou de buscar o batismo com o Espírito Santo. Quem também ouviu de que não necessariamente todos devem falar em línguas, também deixaram de se incomodar com o fato de não ser batizado com o Espírito Santo. Hoje eu vejo com olhos assustados que nós temos até igrejas de confissões pentecostais que aderiram a um discurso como, por exemplo, não se pode orar em língua sem intérprete. E eles tiram isso das ideias dos homens. Não é isso que a Bíblia fala. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14, 19. Deixa eu até perguntar, não perguntei. Onde é que estão os irmãos do texto aí? Texto bíblico. Quem que é? É você. Quem que é o irmão do texto bíblico? Eu vou usar muito o texto. Se for bem rápido, ganha um livro. 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 19, vai ganhar um livro top. Tem que ser assim, rápido, hein? 1 Coríntios 14 e no versículo 19, Paulo vai dizer quando não se pode orar em línguas. O que as pessoas fazem?
elas jogaram em você a ideia de que não ore em língua se alguém não interpretar. Eu tenho duas perguntas. Primeira pergunta: 3.000 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo em Atos 2. Amém? Havia intérprete? Quantos? Quantos intérpretes? A Bíblia diz que todos oraram em línguas. Em nenhum momento diz se foram interpretados. Quando alguém vem e olha para você dizendo que você tem que orar em línguas, só se houver um intérprete, literalmente ela está dizendo, não ore. Imagina num ambiente, eu estava agora em Salvador e preguei essa mesma mensagem, havia 5.000 pessoas. Imagina um ambiente daquele, pelo menos 2.500 foram batizados com o Espírito Santo. Imagina você falar assim, se não tem intérprete, não ore em línguas. Que sentido faz isso? Nenhum sentido. No entanto, a primeira coisa que você deve blindar a sua mente desses sofismas religiosos é: eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu preciso ser batizado com o Espírito Santo. Em 1 Coríntios 14:19. Mesmo que venha com delay, coloque, porque aí fica mais fácil. Eu acho que eu devo ter uns 52 versículos para falar aqui hoje. Presta atenção. 14. Presta atenção. Olha o que Paulo está falando sobre interpretação. Contudo, numa reunião da igreja, num culto, prefiro dizer 5 palavras compreensíveis, que ajude os outros a falar a 10.000 palavras em outra língua. O que é que Paulo está dizendo? Quando eu estou pregando na igreja, falando com alguém, eu tenho que falar palavras compreensíveis. A ideia de Paulo aqui, quando eu estou falando, pregando, Paulo está dizendo que é proibido, é velado o irmão pregar em línguas. Ou seja, quando tem que ter intérprete? Quando você vai se dirigir ao povo. Se falar em língua, alguém interpreta, senão não fale. É muito importante, irmãos, antes de eu falar algumas coisas acerca do batismo com o Espírito Santo, que você volte a desejar o batismo com o Espírito Santo. Um ponto muito importante: tem gente aqui que é batizado com o Espírito Santo, mas perdeu o fogo. Tem gente que parou de falar em línguas. Tem gente que falou em línguas só no dia que recebeu. Então, o dia em que temos batismo com o Espírito Santo é também chamado dia de renovação espiritual. Aí eu te pergunto, por que Deus não abre mão do batismo com o Espírito Santo com a evidência de línguas? Porque a nossa confissão é essa: o batismo com o Espírito Santo deve ser pregado dentro da sua evidência. Qual é a evidência que um irmão foi batizado com o Espírito Santo? O falar em línguas. E eu gostaria de conversar com você aqui hoje sobre isso, para que o seu coração se infla de vontade de receber o Espírito Santo. Antigamente, as pessoas que não eram batizadas com o Espírito Santo, elas iam à igreja com um único propósito: receber o Espírito Santo. E elas não tinham vergonha ou medo. Hoje tem irmãos que não são batizados com o Espírito Santo, e há muitos motivos porque uma pessoa não é batizada com o Espírito Santo, e elas se magoam quando você prega sobre o assunto. Até mesmo na igreja que eu sou pastor, há pessoas que decidem não ir no dia que eu vou falar sobre isso, porque ficam feridas. Uma irmã levou uma amiga na igreja, amiga católica, amiga, no primeiro dia aceitou Jesus e foi batizada com o Espírito Santo. Primeiro dia. Essa irmã, mais de 20 anos, não era batizada com o Espírito Santo. Então ela manda uma mensagem dizendo: minha amiga foi batizada com o Espírito Santo e eu não, estou desapontada. Eu falei: com quem? Você está falando que você está desapontado com quem? Com o senhor. Eu falei assim: não, você não está desapontado comigo, é que você não tem coragem de falar que está desapontada com o Espírito Santo. O que eu tenho a ver da irmã não receber o Espírito Santo? Aí eu tive que dar um sermão na irmã. Você sabe por que você não recebe o Espírito Santo, irmã? Por causa desse coração que você tem.
Se você fica chateado, magoado, ferido por não receber o batismo com o Espírito Santo, esse é um dos, ou talvez o maior motivo por que você não foi batizado ainda. Qual é o coração de uma irmã, de um irmão que ainda não foi batizado com o Espírito Santo? O coração dele deve ser de humildade. Ele deve falar: Senhor, eu não recebi hoje, mas eu recebi amanhã. Eu não vou desistir do batismo com o Espírito Santo. E eu vou te mostrar aqui o porquê que todo crente deve obrigatoriamente ser batizado com o Espírito Santo. Primeiro ponto, Deus não admite uma igreja que não seja revestida de poder. Ele disse: ficar em Jerusalém até receber o Espírito Santo. Vê, não é do interesse de Deus que você trabalhe, faça algo para Ele, sem antes ter recebido o Espírito Santo. Agora, qual é a regra bíblica para esse grande derramar do Espírito Santo? Primeira coisa que você precisa entender: todo avivamento sempre foi um avivamento de derramar do Espírito Santo. Então você deve pôr na sua cabeça a seguinte coisa: nunca existiu um avivamento que o Espírito Santo não foi derramado e que não tenha tido pessoas batizadas com o Espírito Santo. Gente, não tem avivamento teológico, não tem avivamento doutrinário, não tem avivamento musical. Avivamento sempre vai vir quando o Espírito Santo for derramado, e todos nesse processo de avivamento recebem o Espírito Santo, e os que já tinham recebido são renovados. Presta atenção no que eu estou te dizendo. A Bíblia inteira, no Novo Testamento especificamente, fala de 4 avivamentos. Todos os 4 avivamentos têm uma regra. E se o livro de Atos é o nosso espelho, todo avivamento deve ser parecido com o do livro de Atos. Concorda comigo? E o que nós temos ali no livro de Atos? 4 avivamentos. Qual é o tempo de um avivamento para o outro? Bom, começa em Atos 2, para Atos 8 são 8 anos. Agora, para Atos 10, outro avivamento, nós temos 12 anos. Agora, para Atos 19, Atos 2, Atos 19, que é em Éfeso, nós temos 23 anos. Esses 4 avivamentos têm uma coisa em comum. O quê? O batismo com o Espírito Santo. Irmão, eu sou de um tempo que o camarada ia batizar nas águas e recebia o Espírito Santo ainda dentro da piscina ou do rio. Eu sou de um tempo que as pessoas vinham à frente aceitar Jesus e eram batizadas com o Espírito Santo na mesma hora. Eu sou de um tempo que os jovens iam para retiros e voltavam se contabilizando quantos foram batizados com o Espírito Santo. 50 jovens, 100 jovens. Eu sou de um tempo que a gente subia para o monte ou meio do mato orar e não saía de lá enquanto não fosse batizado com o Espírito Santo. Você começa a perceber que de uns anos para cá, o tema batismo com o Espírito Santo sumiu. Por que sumiu? Porque também tem muitos pastores, do politicamente correto, que pararam de falar sobre batismo com o Espírito Santo, porque tem membros na igreja que não são batizados e se chateiam. Então você não ouve. Como uma das principais mensagens temáticas que o Espírito Santo me deu foi: respeite o Espírito Santo. Eu sei, quando eu estou numa igreja, que essa igreja tem um profundo respeito pelo Espírito Santo. E tem igreja que não. Tem igreja aí que, se o Espírito Santo for embora, nem vão perceber, nem vão sentir falta do Espírito Santo. Ou seja, no Instagram, toda igreja está em avivamento. Só precisa ir lá para ver se está mesmo. Então, a gravidade. Se nós cremos que vamos viver um poderoso avivamento, então devemos acreditar que vamos viver mais uma vez um derramamento global do Espírito Santo. E nós devemos crer que nós vamos viver nacionalmente um derramamento global do Espírito Santo aos moldes de Atos.
Então eu quero começar com você e mostrar para você algumas regras do batismo com o Espírito Santo que Deus não abre mão. Vamos começar em Atos, no capítulo 19 e versículo 1. Atos 19 e versículo 1. Enquanto eles encontram ali, eu faço o rejunte para você. Presta atenção. Essa história aqui agora vai falar do... Oh, foi rápido, que é o livro mesmo. Não dá nem para fazer o rejunte. Bom, deixa o texto aí. Essa história aqui vai falar do maior avivamento do Novo Testamento, que é em Éfeso. O apóstolo Paulo vai para Éfeso. E lá acontece algo poderosíssimo. Vamos examinar isso aqui. Diz o quê? Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, no litoral, onde encontrou ali alguns discípulos. Alguns discípulos. Continua o texto. E lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Congela. Qual é a prioridade na boca do apóstolo Paulo? Ele não perguntou seu nome, não perguntou onde você mora, não perguntou como é que está a sua mulher, como é que estão seus filhos. Ele encontrou os discípulos e a primeira pergunta de Paulo: ei, você tem o Espírito Santo? Irmão, todo servo de Deus que eu conheci, que é taxado ou de evangelista ou avivalista, ele é um embaixador do Espírito Santo. Toda pessoa que eu vejo na minha frente, a primeira coisa que eu pergunto: você já tem Jesus? Você vai falar: tenho. Você já tem o Espírito Santo? Porque aí a teologia, em algumas, as tradicionais, ensinam que se você tem Jesus, você já tem o Espírito Santo, não precisa buscar. Mas não foi isso que aconteceu no Pentecoste. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, buscando ao Senhor, até que desceu o Espírito Santo. Eles não receberam o Espírito Santo automaticamente, eles tiveram que buscar. E aqui nós temos um outro ponto. Como se recebe o Espírito Santo? Lê ali. Como? Crendo. Paulo pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eu estava com a... Gente, eu ministro o Espírito Santo onde tiver que ministrar. Já ministrei dentro de avião, etc. Eu estava no cinema, minha esposa e eu, era um meio de semana à tarde, e era feriado em Londrina. Então nós fomos assistir um filme evangélico com Nicolas Cage, por nome Apocalipse. Filme bom, por sinal. E quando nós entramos na sala de cinema, não tinha ninguém, só nós dois. Falei: uau, que maravilha. Deu alguns minutos, chegou um casal e assentou bem na fileira da trás, bem onde a gente estava. Falei: mas gente, o cinema inteiro, por que fazer isso? Deu mais alguns pouquíssimos minutos, aquele irmão bateu no meu ombro e falou assim: olá, pastor Hernani. Eu falei: não. Gente, encontrar crente no shopping é umas coisas, né? Tem hora que dá uns constrangimentos, tem um que dá um grito: Pai do Senhor, pastor! Pai do Senhor, miserável. Aí, ele olhou e falou assim: ô meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Desculpe, eu vou ter que fazer a pergunta. Sim, pastor, o que é? Vocês estavam nos seguindo? Claro, cara, tá só eu e a minha esposa no cinema, o cara senta bem atrás e ainda fala: pastor Hernani. Claro que eu vou pensar que está seguindo. Ele falou: pastor, você não vai acreditar, mas eu vou dizer, eu não estou te seguindo. O que aconteceu, pastor, é que ontem à noite eu tive um sonho. E nesse sonho o Espírito Santo me dizia: vai no cinema, amanhã à tarde, você vai se encontrar com o pastor Hernani. E ele vai orar por você, e você vai receber o Espírito Santo. Irmão, eu tive que acreditar no cara. Ele e a esposa, eu levantei e coloquei a mão na cabeça deles e disse: Senhor Jesus, batiza eles com o Espírito Santo. O camarada já caiu no chão, a esposa caiu no chão, já orando em língua. E o filme rolando. Deixei eles ali cheios do Espírito Santo e voltei a assistir o filme. Eles foram buscar o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, eu fui assistir o filme. Gente, o batismo com o Espírito Santo é uma coisa muito poderosa. E a maneira que se recebe o batismo com o Espírito Santo ainda é mais poderoso. Em 1822, existiu nos Estados Unidos, chamado o maior avivalista de unção que a terra conheceu. Talvez ele parecia com Pedro.
Porque o apóstolo Pedro, dos 4 avivamentos que eu mencionei, ele prega em 3. E todos os 3, no meio da mensagem, o povo recebe o Espírito Santo. O homem era poderoso. Todo o registro na Bíblia que tem de Pedro pregando, tem terminando com o batismo com o Espírito Santo. É o homem do Pentecoste. Então, Charles Finney era conhecido. Finney ganhou indiretamente 66% de toda a América para Jesus e diretamente 6%. Finney era conhecido nacionalmente como o homem do Espírito Santo. É de Finney que vem os tradicionais, o que eles mais odeiam é de Finney, porque Finney que desenvolveu. Quem aqui quer aceitar Jesus vem na frente? Finney. Foi através de Finney que nós começamos a ver e orar em línguas. Foi Finney que desenvolveu a pregação dos dons. Foi ele que falou muito sobre unção. E aí eles ficam malucos, né? E aí Finney ele era muito famoso na América já. Ele estava num trem. E esse trem havia muitos vagões, mas muitos vagões. Ele estava numa viagem para a região do norte da América e no último vagão ele estava sentado e dormindo. Chegou o cobrador para conferir as passagens e dar o carimbinho e devolve o ticket. Quando ele pega a passagem do Finney, ele olha e diz: o senhor é Finney, Charles Finney. Então o senhor é Charles Finney. Todo o vagão ouviu. Quando o cobrador saiu, as pessoas começaram a se levantar e foram até ele. O senhor é evangelista? O senhor é o avivalista, Charles Finney? O senhor poderia orar para mim, para minha esposa? Por quê? Porque a gente quer o Espírito Santo. E Finney começa a orar, aquele já cai, aí vem um vagão inteiro. O vagão inteiro recebe o Espírito Santo. E o pedido daquele povo é: nós queremos o Espírito Santo. Gente, os avivamentos nascem desse pedido: eu quero o Espírito Santo. Para melhorar a coisa, ia falar piorar a coisa, quando todo aquele vagão estava cheio do Espírito Santo, as pessoas começaram a fazer fila e vir dos outros vagões. E Finney ministrando o Espírito Santo, e eles vinham de outros vagões, e Finney ministrando o Espírito Santo, e eles vinham de outros vagões, até que começou a ficar perigoso. O que o maquinista fez? Parou numa estaçãozinha, mandou todo mundo descer, e Finney ministrando de um por um, 13 horas ministrando o Espírito Santo. Quando todo aquele povo tinha recebido o Espírito Santo, aí vem o povo da cidadezinha. Sabe, irmãos, eu tenho uma convicção tão grande que está chegando a hora de nós começarmos a ver as ruas sendo tomadas de gente orando em línguas, de gente recebendo o Espírito Santo, cidades inteiras sendo tomadas, cheias do Espírito Santo. Sabe quando nós vamos viver um avivamento poderoso? Quando voltarmos a respeitar o Espírito Santo. Deixa o texto de Paulo. Quando o apóstolo Paulo chega em Éfeso, a prioridade era: você já tem o Espírito Santo? Perceba a prioridade apostólica. Presta atenção no que eu vou dizer. Por toda a sua vida cristã, haverá 2 poderosas obras da graça na nossa vida. A primeira é receber Jesus. A segunda é receber o Espírito Santo. Foi Jesus que disse: é para o bem de vocês que eu vá, vocês já me têm, porque depois que eu for, vem o outro, o Consolador. Veja que o Espírito Santo está numa escala de importância número 1 para o crente. Para o não crente, é Jesus. Para o crente, é o Espírito Santo. Você não pode abrir mão do Espírito Santo. Deus não abriu mão do Espírito Santo. A Bíblia afirma que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo, por isso Ele operou os milagres. Jesus precisou do batismo com o Espírito Santo, e você não vai? Vamos analisar um pouco mais do texto. Pode pôr na tela. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Olha o que essa gentalha responde para Paulo, gente. É de passar raiva na gente. Nós estamos falando de discípulo. Olha o que eles falam. Nem sequer soubemos que existe Espírito Santo.
Ah, gente, fala sério. Ou é uma desonestidade intelectual, ou é uma ignorância. É discípulo. Discípulo dizendo, não, a gente não sabe se existe Espírito Santo, não. Jogou na cara de Paulo. Olha o nível de arrogância. Eles poderiam ter dito outra coisa. Olha, pode nos falar um pouco mais sobre o Espírito Santo? Mas não, eles preferiram diminuir o Espírito Santo. O que Paulo faz? Sabe por que Deus não deu para Pedro a teologia do Espírito Santo? Apesar de ter sido o homem que mais pregou sobre o Espírito Santo na Bíblia foi Pedro, mas sabe por que ele não deu para Pedro a teologia, o ensino? Porque Pedro era douto, só falava em aramaico, lá da Galileia. As pessoas iam dizer, isso é um fanatismo daquele pescador, essas maluquices aí vêm de gente que não tem estudo. Iriam dizer hoje, inclusive, isso é Pedro que não tinha doutrina. Não, mas Deus deu a Paulo 5 idiomas, 3 nacionalidades. Fazia parte do partido dos fariseus. O homem era um gênio. Foi a ele que foi dada a teologia do Espírito Santo. Olha só, Paulo ouve isso aqui e nem fica bravo. Eu estou bravo só de ler. Não, a gente não sabe se existe Espírito Santo. Mas vamos ver como que Paulo dribla esses discípulos arrogantes ou ignorantes. Continua. Então, que tipo de batismo vocês receberam? Agora você percebe que Paulo está falando do batismo com o Espírito Santo. Por isso agora ele cobra desses discípulos que disseram que não tem Espírito Santo. Fala, mas então vocês não são batizados com o Espírito Santo? Irmão, você precisa entender isso, que o Novo Testamento não apresenta um evangelho que não tenha batismo com o Espírito Santo, que não tenha evidência de línguas. É isso que eu quero mostrar para você. Porque a teologia ensina que se você tem que ter de 2 a 3 textos conferentes para fazer uma doutrina. Eu vou fazer mais de 3. Para você entender que faz parte da nossa doutrina o fato de crer que eu devo buscar o Espírito Santo para receber. Eu recebi Jesus, agora eu tenho que buscar o Espírito Santo também pela fé. Faz parte da nossa doutrina o fato de que, quando eu recebo o batismo com o Espírito Santo, eu passo a falar em línguas. E em modo nenhum o servo de Deus aqui está lhe constrangendo. Não, eu estou desesperado para que você receba. Eu não vim aqui para lhe constranger, eu vim aqui feliz para dizer, uma multidão vai receber o Espírito Santo, um punhado de gente vai receber o Espírito Santo. Uau! Mas o diabo veio a você dizendo, esse pastor está constrangendo vocês. Agora você muda a ótica, sai da mente do diabo, fala assim, esse pastor veio para eu receber o Espírito Santo. E se não for hoje, vai ser amanhã. Se não for amanhã, vai ser no próximo culto. Se não for, vai ser outro, até você receber, porque você não vai desistir. Aí eles respondem, aí você entende o porquê da lacração desses discípulos. Paulo responde, então vocês foram batizados como? Eles dizem, o batismo de João. Pronto, está explicado. Os discípulos de João Batista eram treteiros e arrogantes. Viviam armando arapucas contra os discípulos de Jesus. Queria sair até no braço. Então eles chegaram a João Batista dizendo, quer que a gente acaba com os discípulos de Jesus? João Batista ordena, abandone tudo que vocês estão fazendo, me abandone e vá seguir Jesus. Agora Paulo, olha a perspicácia, a sabedoria de Paulo, e pregar exatamente para esses discípulos isso que eu falei. Quer ver? Ó? Paulo disse, João batizava com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que se arrependesse e cresce naqueles que viria depois, isto é, em Jesus. O que Paulo disse para eles? Seu pastor mandou você seguir Jesus. O que é verdade. Se eles eram de fato os discípulos de João, eles ouviram isso. Mas você acha que eles não conheciam o Espírito Santo sendo discípulo de João? O Espírito Santo está em toda a Bíblia. E aí o resto do texto diz assim, ó, assim que ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Agora para o batismo em águas de arrependimento. Segundo, Paulo lhes impôs as mãos. Então aqui temos a primeira regra. O Espírito Santo precisa ser dado. Olha lá,
Paulo lhes impôs as mãos e receberam o Espírito Santo. Então, primeiro, Paulo ministrou sobre eles o Espírito Santo. Não foi automático, não? Responda para mim. Então, tira da sua cabeça a ideia de que eu já sou batizado com o Espírito Santo. Se você não é, seja humilde e diga: Senhor, eu não sou, mas quero. Quero muito, mas muito. Segundo ponto importante, não volta lá. O Espírito Santo veio sobre eles e falaram em outras línguas. Duas coisas em vários textos que nós vamos notar. Primeira, o Espírito Santo foi dado. Segundo, vem a evidência do batismo com Espírito Santo. E qual é a evidência? Falar em línguas. Vamos aqui agora no segundo avivamento que veja que eu estou vindo de trás para frente até chegar em Atos 2. Também mencionado na Bíblia que parece com o primeiro, mas tem que parecer. Porque se a obra de Atos 2 foi uma obra do Espírito Santo, a de Atos 8 tem que parecer. A de Atos 10 tem que parecer. A de 19 tem que parecer. O da Rua Azusa tem que ter similaridades. Do Pensacola tem que ter. Do Evan Roth Web tem que... O nosso modelo é aquilo. Então, em um culto em que o povo ora em língua, não é coisa de doido, é coisa de gente que está imitando a igreja primitiva. Cuidado, irmão. O termo fariseu é justamente isso. Não conseguir receber de Jesus o que ele tem para lhe dar, por causa da mente crítica. Engraçado, parece engraçado, por que o maior avivamento de toda a história, de 1,5 bilhão de pessoas alcançadas, foi para um grupo de escravos e analfabetos em Los Angeles? Numa igreja, uma fábrica de caixão. Um grupo de negros escravos, analfabetos, que eram proibidos de estudar. Foi ali que o Espírito Santo desceu e atingiu 1,5 bilhão de pessoas no mundo. Nós temos no mundo 1,5 bilhão de pessoas batizadas com o Espírito Santo, que ora em línguas e é querido mover do Pentecoste. Por que será? É doido. Nós temos no mundo 2 bilhões de cristãos, entre católico e protestante. 1,5 bilhão é de gente batizada com o Espírito Santo. Será que são doido, fanático, maluco mesmo? Então, quando alguém vai lá na internet e chama de doido essa língua que ninguém entende, olhe para os frutos. Aí você vai numa igreja tradicional morrendo, 50, 100, um sino ali, não conseguem ter um culto mais de 1 hora. Estados Unidos, culto na América hoje é 1 hora, pregação 8 minutos. Eu acho que se você está numa reunião sem o Espírito Santo, 1 hora é muito. Pensa numa coisa pedante. 1 hora é muito. Tem que ser igual tivemos lá no Rio de Janeiro, o culto que terminou lá na igreja do pastor Silas. Começou 7 da noite, terminou 7 da manhã. Quem está aqui entendendo? Aqueles irmãos que ainda não são batizados com o Espírito Santo e querem dizer eu quero. Levanta a mão e diz eu quero. Fala, hoje eu vou receber o batismo com o Espírito Santo. Bom, meus amados irmãos, vamos para um ponto muito importante, mostrando para você a similaridade entre um batismo com o Espírito Santo, o outro batismo com o Espírito Santo, entre os avivamentos da Bíblia. Como falamos de Éfeso. Agora, Atos, no capítulo 10, no versículo 44. Atos 10 e 44, deixe-me te contar um pouco essa história, presta atenção. Pedro estava em Cafarnaum, Cornélio estava em Jope. Cornélio era um centurião, significa que ele tinha responsabilidade sobre 100 soldados romanos. Todo mundo na casa de Cornélio, junto com seus soldados, eram gentios, idólatras. Cornélio jejuma e ora e dá esmola.
vem um anjo do Senhor e diz a Cornélio: Cornélio, eu vi as esmolas que você deu e ouvi as orações que você fez. Por isso, mandei um anjo ir até Pedro e trazer Pedro até aqui. E por causa da mensagem de Pedro, você será salvo. Vê, o anjo não pregou, mandou ir atrás de Pedro. Cornélio reuniu todos os seus soldados, reuniu a família, reuniu amigos do Império Romano, tudo, e ficou ali esperando Pedro. Quando o anjo chegou em Pedro, o que Deus fez? Pedro estava de jejum. O anjo olhou para Pedro e disse: Pedro, levanta e come. O quê? Tinha um corvo ali para ele comer. Pedro, come essa carne. Pedro olhou: de forma nenhuma. Ele teve coragem de falar para o anjo isso. Vocês acreditam? Imagina um anjo aparecendo para você e falar assim: faça algo. Você fala: nem pensar. Gente, o Pedro era meio surtado. Ele olhou para o anjo e falou assim: nem a pau que eu como. O anjo está falando: come? Ele falou: não mesmo. Eu não como coisa imunda. Aí o anjo olhou para a cara de Pedro e falou assim: não diga imundo aquele que eu santifiquei, come logo. Se fosse um anjo da minha escola, dizia: come, senão eu vou mandar descer goela abaixo. Acho que Pedro é mais do meu tipo, não anjo, né? Aí Pedro pegou, comeu a contragosto, mas o lance de Deus falar para Pedro que ele santificou algo imundo não tinha a ver com a comida. Tinha a ver com o povo que ele iria pregar, porque Pedro dizia que todo gentio era impuro, imundo. Então o anjo já estava pregando para Pedro desde o início. Pedro vai para Jope. Quando ele chega em Jope, ele vê aquela multidão para ouvir ele pregar. Vem na mente de Pedro, sabe o quê? O pássaro. Aí o Pedro, mal educado, olha para Cornélio e diz: olha, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Eu não queria pregar para vocês, que para mim vocês são imundos. Olha que cara maluco. Mas o Senhor veio e me disse que Ele santificou vocês, então eu vou pregar. Para que falar isso, gente? Pô, caramba, o cara era terrível, né? Aí, escuta essa. Pedro chegou e começou a pregar. Quais eram as pregações de Pedro, gente? Se você vai em Atos, no capítulo 2, a partir do verso 4, você vê que Pedro começa a pregar. Ele prega, a mensagem de Pedro tinha uma duração de 25 a 35 minutos. Uai, pastor, como é que você sabe? Porque eu levo esse tempo para ler. Só que a mensagem de Atos 2 foi também a mensagem dos outros, a mesma. O que Pedro começa fazendo? Ele vai transversar lá sobre o Velho Testamento, Jesus nos históricos, Jesus nos profetas, Jesus nos poéticos, Jesus em cantares, Jesus na lei. Ele vai pregando Jesus, Jesus, Jesus. A mensagem dele é Jesus. Toda a mensagem dele começa com Jesus e termina com: e há de ser prometido. Ele cita Joel: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então Pedro tem um negócio, ele começa com Jesus e termina com o Espírito Santo. Todos eles. Aí o que acontece? Eu quero que você fique atento no que você vai ler. O texto diz: enquanto Pedro ainda, no caso, pregava, o quê? O Espírito Santo desceu sobre todos que estavam ouvindo a mensagem. Olha que homem poderoso. Ele não tinha terminado de pregar, já virou a chave. Tem muitas vezes que nós estamos em uma reunião, meu filho e eu, e a gente percebe na mensagem quando o Espírito Santo vira a chave, a gente sabe que é para parar. Pedro percebeu que enquanto, gente, é isso que eu estou falando para você, não tem avivamento social, não tem avivamento político, não tem avivamento musical, não tem existe avivamento bíblico. O avivamento é gerado da pregação da palavra. A pregação da palavra produz avivamento. Todos os textos você vê, foi pregado. Já tem pastor que fala: pastor, por que você não prega menos e ministra mais? Não, eu vou pregar mais e ministrar menos. Porque o avivamento é gerado enquanto a palavra é pregada. Olhe bem o texto. Todos que estavam ouvindo, enquanto você me ouve aqui, o Espírito Santo já está gerando alguma coisa em você. Enquanto você me ouve, está fluindo do seu interior uma fome pelo Espírito Santo. Eu tenho certeza. Porque a palavra, ela gera vida, e tem palavra que gera morte.
Por que eu fico o dia inteiro? Espírito Santo, porque eu quero Ele bem pertinho de mim, eu quero que aquele ambiente onde eu estou tenha uma atmosfera dEle. Agora, nós estamos vendo aqui que o Espírito Santo desceu durante a pregação de Pedro. Agora, o que aconteceu? Vai lá. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito era dado para os gentios. Pouco arrogante, hein? Tipo assim, como é que esses gentios estão recebendo o nosso Espírito Santo? Aí, o que acontece? Vamos lá. Por que eles decidiram que aqueles gentios de Cornélio e os seus discípulos receberam o Espírito Santo? Qual foi o que demonstrou para eles que eles tinham recebido o Espírito Santo? Qual foi o sinal? Pois viu? Em qual momento na história você viu que está desassociado o batismo com o Espírito Santo do falar em línguas? Não existe isso, gente. Em Atos 8, no versículo 14, aqui é poderoso. Filipe, um diácono de menos 20 anos, foi para Samaria. E lá ele pregou e toda a cidade recebeu o evangelho. Filipe era um evangelista e a cidade recebeu o evangelho. O que aconteceu depois que a cidade recebeu o evangelho? 10. Agora vai Atos 8 e 14. Só na Bahia que você prega com água de coco. Que coisa maravilhosa. Ó, depois já pode trazer as crianças para ficar perto de mim aqui, não esconde elas de mim, não. Mas eu estou vendo que tem umas maiorzinhas aí. Presta atenção, gente, olhe bem. Lembra você que quem estava pregando em Samaria era um jovem rapaz de 20 e poucos anos, e que ganhou toda a cidade para Jesus. No verso 5 diz que os demônios saíam aos gritos e os paralíticos andavam. Ele era um expulsador de demônio e um fazedor de milagre. Um mago lá, que era o dono da cidade, se converte, Simão. Ele é batizado por Filipe. E ele fica esbamacado depois, como que esse poder, o Espírito Santo é derramado. Porque, gente, eu já tive ideia de pai de santo no culto me chamando depois e falar assim, me explica o que é isso aí, como é que você fez isso? Eu falei assim, ó, você vamos fazer uma aposta, nós dois? O espírito que for mais fraco cai. Não quis fazer, não. Mas vão no culto e vê as pessoas assim, em línguas, e vê elas maravilhadas, e eles ficam tomados também de... É o que aconteceu aqui, olha o que diz o texto. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, lembra você que tinha um garoto em Samaria, e lá em Jerusalém os apóstolos ouviram que Samaria aceitou o evangelho. O que acontece? Enviaram para lá quem? Claro, Pedro, o homem do Espírito Santo. Assim que os dois chegaram, recebe automaticamente? Assim que os dois chegaram, fizeram o quê? Oraram para aqueles convertidos receberem o Espírito Santo. Gente, pelo amor de Deus, a pregação é muito séria. Não pode ter meninice, escorrego, não pode ter ignorância ou estupidez teológica. Por quê? Todos os textos que nós vimos até agora demonstram que eu só consigo ver se um irmão foi batizado com o Espírito Santo através das evidências. Segundo, todos os textos de Atos mencionados nos mostrou aqui, tem nos mostrado aqui, que em todo lugar, veja, que esse negócio, não, eu recebi Jesus, não precisa João e Pedro vir aqui, não. Pedro e João foi lá para que eles recebessem o Espírito Santo, aqueles que tinham recebido Jesus. Ah, mas o Nicodemo, plantar batata com Nicodemos.
Aquele lá beira a blasfêmia. Não, meu irmão, para com isso. Não, mas o homem é sério. Pode ser, você tem que fazer o quê? Dar banho na criança e joga a água fora. O problema é que tem gente que dá banho na criança, joga a água e a criança fora. Mas o Nicodemos disse o seguinte, que quando o Judas se endemoniou, ele não saiu por aí gritando e berrando. Ele foi lá e traiu Jesus, é verdade. Mas a Bíblia diz em muitos textos, inclusive o texto de Jesus, que um demoniado gritava lá em Gadara, Marcos capítulo 5, berrava, gritava, outro se jogava no chão e gritava, em Samaria os demônios gritavam. Tem demônio que grita, demônio que não grita. Não, ele falou assim, não, meu problema com línguas não é, meu problema com línguas é que não pode falar sem intérprete. Ele não quer que você fale. Não, meu irmão, olha, deixa eu falar uma coisa, eu já topei com muitos deles dentro de aeroporto, assim. Pastor Ernesto, esse negócio de batismo de fogo, rapaz, você é um homem mais de 40 anos, você quer, rapaz, tu acha que eu vim de uma parteira? Eu nasci do fogo, meu irmão, sou cara de vigília, de monte, de passar noites buscando o Espírito Santo, meu irmão. Então tem gente que não tem fé para receber o Espírito Santo e cria uma teologia para tirar a sua fé. Eu estou numa saga há 5 anos, pregando e ministrando o Espírito Santo. E vou te dizer, meu irmão, não abra mão que hoje seja o dia que você receba. Tem alguém aqui comigo? Olha lá, como é importante. Pois, apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não tinha vindo sobre nenhum deles. Agora, esse texto deixa claríssimo que eles já tinham Jesus e não tinham o... Leia em voz alta. O outro texto anterior. Vai. Meus preciosos, não tem como ter uma outra verdade fora essa. Você pode dizer que não consegue. Você pode dizer que não entende. Você só não pode dizer que não é bíblico. Eu vou concluir em Atos 2, no versículo 4. Eu vou concluir essa parte. Atos 2 e 4, presta atenção. O que nós temos aqui em Atos 2 e 4? O derramar do Espírito Santo e a evidência dele. Leia lá. Você leu algum texto sem essa evidência? Conseguiu ler? Então agora deixe-me te explicar o porquê Deus não abre mão dessa evidência. Olha para mim. Em Atos 2, estavam reunidos no pórtico do templo 5.000 pessoas. 3.000 buscando o Senhor. 5.000 de curioso e bicão. 3.000 pessoas se converteram. Também 3.000 foram batizados com o Espírito Santo. Então, o avivamento na Bíblia é um avivamento de batismo com o Espírito Santo, gente. É ou não é? O avivamento de Atos é um avivamento de batismo com o Espírito Santo. Não tem como descolar isso do avivamento. Segundo ponto muito importante, presta atenção. Havia ali em Jerusalém, registrado em Atos 2, 17 nações. Quantas? Dessas 17 nações haviam 11 idiomas diferentes. E na Rua Azusa que tinha 60. Aí eu te faço uma pergunta, vamos lá, põe a cabecinha para pensar. 17 nações, 11 idiomas. Quem foi o pregador da noite? Já falei, o pregador, quem foi? Pedrão. O homem era violento.
Pedro prega entre 25 a 30 minutos, presta atenção. Qual idioma Pedro pregou? Pedro era do interior, na capital falava hebraico e aramaico, no interior só falava aramaico, era a língua dos fazendeiros, dos pobres. Pedro pregou em aramaico. Se fosse hebraico, facilitaria para alguns. No entanto, olhe bem, o apóstolo Pedro começou a pregar em aramaico. Haviam 11 idiomas na conversão. Não me diga que os convertidos são tudo judeu. Não. Tanto que eles dizem, como nós ouvimos falar na nossa língua materna. Como é que a gente está entendendo a mensagem de Pedro? Então, eram pessoas de outras nações. E diz mais, Pedro pregou, 3.000 se converteu. Como que Pedro pregou em somente um idioma e 3.000 se converteu? Como, gente? Se havia 11 idiomas. Pare para pensar. Sem o batismo com o Espírito Santo do primeiro século, a igreja não teria chegado aqui. Você está entendendo isso ou não? E Deus, continua atuando e agindo nessa questão do batismo com o Espírito Santo, porque deixe-me te explicar, eu tenho vivido experiências assombrosas acerca do batismo com o Espírito Santo. Estava eu e minha esposa, estávamos na Irlanda há alguns meses atrás, e pregando, o Espírito Santo sendo derramado e tal, daqui um pouco entrou um nigeriano, muçulmano. O camarada sentou na última fileira, e toda vez que eu falava alguma coisa mais excisiva, ele fazia assim, e zombava, escarnecia, fazia piada, incomodava, falava alto. Chegou uma hora que estava me prejudicando. Falei, Espírito Santo, pega esse cara, dá um trato nesse cidadão. E falei só isso. Passou alguns minutos, eu olho lá atrás, o cara está com a boca assim, Vou pedir que os irmãos coloquem Isaías 28. Se você conseguir outra versão bíblica, essa talvez não vai estar lá. Isaías 28, verso 11. Talvez uma Ferreira de Almeida e tal. Vou te explicar o que acontece. Eu olhei para aquele nigeriano e ele tremia a boca inteira, assim, e segurava. Tremia e segurava. Eu olhei e falei, mas já? Isso mesmo. De repente, ele veio à frente, recebeu Jesus e foi batizado com o Espírito Santo. Foi embora. Ele foi embora, olha o que a minha esposa recebe no celular da sobrinha dele. Diz assim, meu tio deu a vida a Cristo ontem e foi batizado com o Espírito Santo. Um muçulmano, gente. Você tem analisado na internet, nos jornais de missões, o tanto de muçulmano aceitando Jesus, sendo batizado com o Espírito Santo lá agora na Arábia, na faixa de Gaza e etc. Olha o que diz aqui, O meu tio diz que entendeu tudo que o pastor pregava sem tradução da minha mãe. Isso aqui é Atos 2. E continua. Ele ficou doido sem entender como isso era possível. Vocês tinham que ver ele falando. Comprei o livro do pastor em inglês e ele já começou a ler. Aí tem aqui, Ele disse que a língua estranha estava controlando os pensamentos dele e o corpo e a garganta dele estava pegando fogo, porque estava tremendo e ardendo. Ele pôs a mão na boca, segurando com toda a força que tinha, porque estava com medo do meu marido e a igreja fosse falar e o pastor que ele estava zombando. Porque quando ele chegou não deu nenhum valor para o pastor. Nós estávamos... Gente, você entendeu o que eu estou falando? Eu já vivi experiências como essa que eu perdi as contas. Nós estávamos em Macaé, meu filho e eu. Foi um culto sobrenatural. Todas as crianças foram batizadas com o Espírito Santo. Todas as crianças foram cheias do Espírito Santo. De repente, um grupo de algumas dezenas de crianças entraram correndo dentro da igreja e se misturaram às outras. Eu pensei, bom, essas crianças, eu acho que estavam em alguma salinha, alguma coisa. Não. Quando terminou o culto, o pastor veio nos contar, pastor Hernani, sabe o que está acontecendo lá embaixo? A gente estava
jantando, ele disse assim: você está pronto para ouvir essa bomba aí cair no seu colo? Aquelas crianças que entraram correndo batizadas com o Espírito Santo, estava tendo uma festinha de crianças numa pizzaria do lado da igreja. Uma criança foi batizada com o Espírito Santo no escorrega. Quando ela desce, todas as outras, era uma piscina de bolinha, escorrega, receberam também o Espírito Santo. Daqui um pouco, elas cheias do Espírito Santo, elas são levadas na igreja por causa dos seus pais, porque os pais não sabiam dizer o que estava acontecendo. Agora aquelas crianças chegam à frente, cheias do Espírito Santo, orando em línguas, e os pais caem no chão, entregando a vida a Jesus. Então presta atenção. Existem 3 fenômenos, escute bem, 3 fenômenos que acontecem na hora que você está recebendo o Espírito Santo. Eu preciso te ensinar isso. O que as pessoas fazem na hora que estão recebendo o Espírito Santo? Primeira coisa, a maioria, segura as línguas, porque o diabo vem e diz: não, você está remedando, você está copiando, isso aí não é língua estranha, você está imitando o outro. É o diabo, irmão. Eu lhe asseguro que é o diabo. Fale, apesar de você pensar e parecer que a língua é parecida uma com outra, ela não é. E aí a sua mente técnica, crítica, não consegue falar porque você pensa que está remedando. Segundo, as pessoas querem falar em línguas, mas fica com a boca fechada na hora. Deus não vai pôr línguas numa boca fechada. Terceiro, a língua estranha é um idioma que você não conhece, mas é um idioma. Então se aprende. Você precisa falar. Então acontece 3 fenômenos no exato momento que o Espírito Santo está sendo derramado sobre você. O primeiro fenômeno, quebrantamento. Por que as crianças na hora pegam esse fenômeno? Porque elas não têm que pedir perdão para ninguém. Elas não têm coração amargurado. Elas não carregam mágoa. O Espírito Santo não pode batizar quem tem ira, ódio, mágoa, rancor, etc. no coração. Terceiro, subse-entende dentro dos estudos de avivamento que para receber o Espírito Santo tem que ser logo próximo à conversão. Porque o Espírito Santo está conectado e ligado ao primeiro amor. E quanto mais tempo demora uma pessoa a receber o Espírito Santo, vai ficando mais difícil, porque ela vai se acostumando em não tê-lo. Então, quem não é batizado com o Espírito Santo, qual deve ser a atitude dele? Orar e pedir para o Senhor lhe trazer ao primeiro amor. Bom, quem é o primeiro amor? No texto mesmo de Apocalipse diz quem é o primeiro amor. Diz o seguinte: se você não se arrepender de ter perdido o primeiro amor, virei e tirarei o seu castiçal. O que é castiçal ali? Castiçal é as 7 lâmpadas, que representam os 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito Santo. Então, quem é o primeiro amor? Aí o Senhor está dizendo: se você não respeitar o Espírito Santo, eu vou tirar ele do meio de vocês. E aí você vê que primeiro amor está conectado ao Espírito Santo. De acordo com Romanos 5:5 diz que esse amor é derramado no seu coração pelo Espírito Santo. Está muito claro? Então o que você tem que fazer? Primeiro, é muito difícil uma pessoa não se quebrantar e conseguir ter o Espírito Santo. Acontece, mas é difícil. Então a primeira coisa que acontece na vida de alguém que está depositado sobre ela porções ainda agora do Espírito Santo é uma vontade de chorar muito forte. E a Bíblia chama isso de quebrantamento. Por quê? Esse quebrantamento, essa lágrima que mata o verme do pecado dentro da sua consciência. E quando você está quebrantado, você consegue falar: Senhor, vê se há em mim algum pecado. Sem quebrantamento você não faz essa oração. Segunda coisa que acontece, efeitos que acontecem justamente na hora que o Espírito Santo está vindo sobre você. Primeira é o quebrantamento. A segunda, lábios gaguejantes. Como o texto diz: assim por lábios gaguejantes e por língua estranha.
língua, falará o Senhor a este povo. Olha aqui. Não diz língua gaguejante, a língua está embaixo, diz lábio. O que é isso? Em outras versões está trôpegos, é quando o seu maxilar, você está quebrantado, ele começa a tremer. Acontece quando você está morrendo de raiva também. Quando a sua boca começa a tremer na hora de uma ministração do Espírito, ele está rapidinho, ele está prestes a pôr a língua nela. Pôr a língua dos anjos, a língua estranha. Aí o que o povo faz? Igual o nigeriano, segura a boca. Solta, irmão. Nesse momento, você precisa se abrir para o Espírito Santo. Nesse momento, você precisa deixar que ele fale na sua boca. E deixa eu te falar, não tenha vergonha, os primeiros sons da língua estranha não são nada parecidos com o que você ouviu. É de uma vogal só. Porque esse momento não é o da língua, é dos lábios gaguejantes. Aí emite esse tipo de som. É quando as pessoas param por achar que é feio, por ficar com vergonha de alguém ver, ou por achar que é uma imitação carnal. Deixa eu te falar uma coisa muito poderosa. John Wesley foi nos Morávios, lá no norte da Bavária, na Alemanha. Quando ele chegou, ele viu um grupo de mais de 100.000 pessoas reunidas orando em línguas. Mas sabe qual foi a definição que ele deu por ter visto isso? Ele chegou na Inglaterra e disse: eu vi um povo maluco gaguejando. Quando vem Charles Finney, Dwight Hillman Moody, todos esses homens avivalistas que vieram pregando, como foi na Rua Azusa, vieram pregando essas etapas. Primeira etapa, quebrantamento. Segunda etapa, lábios gaguejantes. Terceira etapa, a língua. Uma outra coisa é que muitos aqui recebem o Espírito Santo e falam em língua em casa. Você precisa voltar-se e entender que o Espírito Santo está sobre você. Deixa eu te falar um negócio. Você sabia que é possível ver o Espírito Santo? O que é, pastor? A Bíblia diz que foram vistas sobre eles o fogo do Espírito. Não diz que foi visto, diz que foram vistas. Mesmo o termo dado a Jesus no batismo, e foi visto o Espírito Santo descendo sobre Jesus. Chega uma hora que você olha para as pessoas e você consegue ver o Espírito Santo movendo dentro dela. E a primeira reação, toda a primeira reação do Espírito em você, até daqueles que já receberam, é o quebrantamento. Essa lágrima, ela tem um poder no reino de Deus, porque ela é que traz convicção a você dos erros. O quebrantamento faz você sondar o coração. Uma pessoa quebrantada não tem ego. Uma pessoa quebrantada, ou é quebrantado ou é orgulhoso, não dá para ser os dois. Por isso que quebrantamento e arrependimento são princípios necessários para vivermos um poderoso avivamento. Agora, o que normalmente as pessoas sentem no físico? Muitas crianças têm até medo por causa das reações físicas. Tremor, fraqueza nas pernas. Ninguém vem num culto aqui para derrubar os outros. E ninguém vem aqui para cair também. Mas cai. Porque o corpo não aguenta tanta unção e tanto poder. Sabe, eu estou olhando aqui sem uma percepção humana, estou olhando com a percepção divina. Eu estou vendo o Espírito Santo movendo sobre muitos.